Oi meninas, hoje vim trazer para vocês uma proposta de maquiagem para você fazer em casa para suas fotos de formatura. Agora final do ano, eu sei que começam as fotos da graduação, do colégio, então essa é uma maquiagem linda que eu super usaria e você consegue reproduzir em casa. Então eu vou começar hidratando meu rosto com esse hidratante aqui da Creamy. Lembrando que a pele precisa estar bem limpa, bem higienizada para começar o tutorial. Eu vou passar um hidratante. Se a sua pele estiver muito seca, pode usar um hidratante mais pesado, como o CeraVe, o Cetaphil, por exemplo. Espero o produto secar bem no meu rosto e agora a gente vai para a aplicação da base. Eu vou utilizar a base da Boca Rosa na cor 2 e eu vou aplicá-la direto no meu rosto. Diferente da maquiagem social, aqui a gente quer uma cobertura um pouco mais alta para que na foto fique aquele efeito de pele impecável. Então, vou espalhar toda essa base com o auxílio de uma esponjinha. Não esquece de maquiar as orelhas, porque na foto pode acabar aparecendo. E também o pescoço, para não ficar essa divisão aqui. Base aplicada, agora vamos para contorno e iluminação, que é um passo que faz toda a diferença na foto. Então, esse jogo de luz e sombra é o que vai trazer um efeito maravilhoso. Eu vou começar com esse corretivo clarinho da Bruna Tavares, aplicando aqui no início do meu olho, no cantinho do olho. Outros pontos de iluminação aqui no queixo, no arco do cupido, nariz e testa. Eu já vou esfumar esse corretivo antes de vir com o tom mais escuro, para não ter perigo de secar e ficar mais difícil de espalhar depois. E comenta aqui qual outra maquiagem que você gostaria de aprender, que aí eu trago aqui para vocês. Iluminação feita, agora nós vamos para a sombra. Eu vou utilizar esse contorno em creme da Oceane, mas você pode utilizar um corretivo mais escuro. Então, eu vou aplicar ele direto no pincel e depois no rosto, porque se eu passo ele aqui no rosto, fica mais difícil de esfumar. Com o pincel, eu venho dando batidinhas aqui nesse contorno e aplico aqui na minha maçã do rosto com batidinhas também. Assim fica muito mais difícil de manchar do que se eu aplico diretamente no rosto. Então, para quem é iniciante na maquiagem, essa é uma super dica. Pode caprichar no contorno, porque na foto sempre vai ficar mais suave do que pessoalmente. Então, para foto é o momento que a gente, assim, não tem medo de fazer contorno, iluminação, porque dá muita diferença depois. Inclusive, eu me maquiei sozinha nas minhas fotos de formatura, vou deixar a foto aqui para vocês. E hoje eu mudarei algumas coisas nessa maquiagem, mas a gente é assim, né? O gosto vai mudando com o passar dos anos. Agora que a gente aplicou o contorno cremoso, nós precisamos selar ele com um contorno em pó. Então, com batidinhas, tiro o excesso na minha mão, eu venho selando todo esse contorno. Agora eu vou aplicar um blush em pó, um blush opaco, sem brilho, aqui na maçã do rosto. E essa maquiagem, ela vai ter uma pele bem opaca, porque muito brilho não é legal na foto. Vai refletir, às vezes pode ficar com uma aparência de rosto oleoso, pode estourar com a iluminação. Por isso que uma pele opaca fica bem legal. Blush aplicado e eu não vou colocar iluminador nessa maquiagem. Então, como eu falei, a gente tem que ter um cuidado com o excesso de brilho. Então, agora a gente já pode selar toda essa pele. Eu vou vir tirando as marcações do corretivo abaixo dos olhos. E com uma esponjinha e um pó, esse aqui é da Maria Margarida, eu vou vir pressionando contra essa região aqui, principalmente abaixo dos olhos. E eu não vou passar aqui onde a gente já fez o contorno e aplicou o blush em pó. Então, capricha nesse pó para a pele durar muito. E tem que ter cuidado com o pó escolhido, porque o pó, algumas marcas podem estourar na foto. Então, testa primeiro, tira uma foto com flash em casa, para ter certeza de que o seu pó não vai estourar.
Pó aplicado no rosto todo, agora eu vou vir com o pincel polindo todo esse excesso de pó para não ficar nenhuma marcação. Com a mão bem leve, vem arrastando. E aqui já temos uma nova pessoa, né? O que que uma pele não faz na vida da mulher. Vou vir com essa bruma da Visela, aplicando sobre o meu rosto. E a pele está pronta, já podemos ir para a área dos olhos e eu vou começar pela minha sobrancelha. Então, com uma escovinha, venho penteando os fios e eu vou preencher só algumas falhinhas para ficar uma sobrancelha bem natural. Mas aqui vai muito do gosto pessoal de cada um. Eu vou passar um corretivo na minha pálpebra, o mesmo corretivo que nós usamos no início, para criar uma aderência para a sombra que vai vir logo em seguida. E esse espelho aqui, ele dá o zoom, mas eu preciso deixar ele aqui bem pertinho, porque senão ele vai deformando o rosto. Então, vou puxar ele aqui um pouco para mais perto, para conseguir fazer a área dos olhos. E olha aqui, vocês podem ver que eu borrei um pouquinho, não tem problema, a gente vem selando e já aplica o pó em seguida, para não grudar a sombra, porque tudo que é cremoso vai grudar a sombra com mais facilidade. Então, como eu não quero manchar, eu venho selando aqui embaixo. E agora vamos começar a área dos olhos, que eu sei que é o momento que vocês sofrem para fazer. Então, vamos lá, que tem várias dicas. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, é super possível de fazer em casa. Vou tentar fazer todo o olho usando essa paletinha aqui da Bitarra, que é uma paleta maravilhosa, tem cores coringas e os brilhos dela são lindos, apesar de a gente não usar hoje, eles são muito bonitos. Então, eu vou começar utilizando essa cor aqui, a mais clarinha, com um pincel maior, pegar bastante sombra e vou vir depositando aqui no cantinho do meu olho com batidinhas. Deposito, pego mais sombra, vou pigmentando bem aqui essa região. E com o pincel quase sem nada de produto, eu venho agora fazendo um círculo em C, até o início do meu olho, para marcar bem aqui o côncavo. Pego mais produto e venho pigmentando esse olho. A questão do manchar aqui embaixo, que eu sei que muita gente tem dificuldade, tem muito a ver com a sombra. Então, tem sombras que elas esfarelam muito. E aí, eu acho que fica difícil para quem é iniciante conseguir fazer um acabamento legal. Então, às vezes, é mais interessante você comprar uma sombra unitária de uma qualidade melhor do que, por exemplo, uma paleta, mas dessas sombras difíceis de trabalhar. E olha, veja que aqui o esfumado ele já vai se construindo e eu só usei uma sombra até agora. Agora com o pincel um pouquinho menor, eu vou pegar essa sombra aqui, um pouco mais escura, em tom de marrom, e vou pigmentar o cantinho externo também. Pigmento e venho subindo com o pincel vazio lá para o meu côncavo. Mas agora eu não vou invadir o espaço da outra sombra, então eu não posso subir para cá, senão vai ficar tudo muito escuro. É como se eu aplicasse essa sombra por baixo da sombra anterior, então ela vai ficar mais aqui perto da minha pálpebra móvel mesmo. Sombra mais escura aplicada, vou voltar com aquele mesmo pincel, praticamente sem nada de produto, só mesclando tudo isso. Agora, com o pincel mais fofo, eu vou pegar esse pó aqui, que é um pouquinho mais escuro que a minha pele, para fazer esse acabamento aqui em volta. Então, lá no final, eu venho polindo essa sombra e dou uma leve puxada para trazer esse efeito mais alongado. Agora, com o meu dedo, eu vou pegar essa mesma sombra e aplicar bem no meio da minha pálpebra, para trazer uma iluminação, mas é tudo opaco. Agora eu vou pegar essa sombra bem branquinha da paleta e aplicar no meu cantinho interno do olho, misturando com esse pozinho que a gente aplicou.
para fotos é legal de fazer uma maquiagem mais neutra para que você não enjoe dela daqui 10 anos, 15 anos, quando você olhar, você não se arrependa da foto. Então, como eu falei, a minha maquiagem hoje eu faria diferente, mas não é uma maquiagem que eu olho e que eu falo, meu Deus, o que que eu tinha na cabeça no dia que eu fiz? Não, só mudaria algumas técnicas. Com essa maquiagem aqui é super coringa para você usar e com certeza você não vai se arrepender. Agora a gente vai fazer um delineadinho nesse olho, mas utilizando sombra, então é mais fácil de vocês conseguirem fazer. Eu vou usar esse marrom mais escuro agora, com um pincel bem pequenininho. Eu vou contornando toda a raiz dos meus cílios, fazendo um traço bem fininho. Então, coloca o espelho na sua frente, deixa o olho aberto, que aí você consegue visualizar. E agora aqui, bem no cantinho externo, eu vou vir com uma sombra preta da mesma paleta, fazendo um traço bem fininho por cima do marrom. Eu venho com esse traço até mais ou menos o final dos meus cílios, é só o cantinho que eu deixo sem fazer o preto. E olha como só até aqui já valoriza o olhar. Então, principalmente quem é loira, assim como eu, um olho todo preto muitas vezes acaba trazendo muito contraste. Então, a gente traz esses tons, assim, o delineado esfumado, é algo que fica mais suave no olho e normalmente harmoniza muito bem. Com um pincelzinho pequeno, limpo, eu venho só esfumando essas duas sombras. Mas só de a gente aplicar, elas já vão esfumando juntas, então não tem muito trabalho de esfumado nesse olho. E olhem que olho bonito. Agora eu vou fazer aqui uma limpeza da região inferior. Com um pincel bem leve, eu vou tirando essa sombra, mas como a gente selou bem a pele, ela não gruda. Então, tirei aqui e eu vou fazer um esfumadinho na minha raiz dos cílios inferior. Então, com o marrom mais escuro, eu venho bem rente à raiz dos meus cílios. Um traço bem fininho. E agora, com o marrom mais clarinho, eu venho passando por fora deste marrom para esfumar também. Então, as mesmas cores que a gente usou na pálpebra em cima, a gente vai usar na região inferior. Vou pegar um pincelzinho língua de gato, um pinguinho de base para a gente fazer um recorte aqui nessa lateral e dar acabamento. Então, eu pressiono meu pincel e venho, ó, subindo com ele para fazer esse recorte. Agora aqui a gente só dá acabamento, então vem com a esponjinha, esfumo para não ficar essa marcação tão grande assim e sela com pó. Olhos finalizados, agora a gente vai para a aplicação dos cílios. Eu vou usar os cílios H13, mas eu cortei ele no meio para a gente colocar ele mais no cantinho, que é algo que tá super em alta agora. Eu vou usar essa cola aqui, que é da Yenvy, acho que é assim que fala, e ela é a melhor. Eu amo essa cola aqui, tem um ótimo custo-benefício. Essa cola aqui é maravilhosa e essa aqui também é uma dica muito importante para quem vai fazer a maquiagem sozinha e não tem muita habilidade com cílios postiço. O que eu vejo? Que tem muita gente que sofre para colar os cílios porque não tem uma cola boa. Então, tem algumas colas, por exemplo, a da Macrylan, eu não consegui me habituar com ela, porque eu acho que a gente fica tentando grudar, ela não gruda, acaba dando muito trabalho. Então, essa cola aqui deve estar custando hoje uns seus 30 e poucos reais, então vale muito a pena comprar uma cola boa, porque com certeza vai ser muito mais fácil de você colar. Então, o que que você vai fazer para não ter mais erro ao aplicar cílios? Passa a cola bem aqui na basezinha dos cílios e você vai esquecer esses cílios, vai deixar ele secar quase que totalmente. Porque aí, na hora que encostar no olho, o cílio já vai colar. Então, não fica aquela coisinha de não poder mexer e aí sai do lugar, enfim. Então, não tem segredo nenhum. Na verdade, é esse truquezinho aí que faz muita diferença. Enquanto o cílio seca, vamos fazendo a boca. Quero fazer uma boca bem bonita aqui. Já que o olho é opaco, não tem brilho, vamos caprichar no contorno da boca. Vou usar o mesmo contorno do rosto para fazer
a marcação em volta, eu passo levemente para fora do meu contorno. Agora eu vou usar esse batom, que é a cor 316 da Max Love, e aplicar no centro da minha boca. Olha que boca linda que fica. E agora a gente finaliza com um pinguinho de corretivo bem aqui no meio da boca para finalizar o nosso degradê. Essa boca para foto fica tudo. Olha, quase nada de corretivo. E agora a gente finaliza com um gloss bem maravilhoso. Vou usar esse gloss da Max Love também, porque ele não tem brilho. Então, ele vai dar só aquele reflexo na boca, que é o que a gente quer. Boca finalizada. Tô me achando com essa maquiagem, viu? Tem que achar um lugar pra sair hoje. E olha, deu bem certinho o tempo de secar meus cílios. Então, agora eu vou pegar... Lembrando que ele foi cortado no meio, então eu vou pegar a pontinha maior, virar pra cá, e o outro vai dar bem certinho pra cá. Então, eu vou inclinar meu rosto, dobrar um pouquinho esses cílios para ele não ficar tão reto, dar mais certo o formato do olho. E aí, eu só encaixo ele com o olho aberto mesmo. Veja que rápido que é, não precisa de pinça, não precisa de nada. E como ele tá quase seco, ele já gruda. Olha, veja que eu posso piscar, ele não vai ficar saindo do lugar. Então, eu consigo arrumar, mas não fica difícil. Então, se você passar cola e já tentar colocar os cílios, ele dá muito trabalho para conseguir grudar, porque você tem que ficar com o olho fechado ali 2, 3 minutos, então acaba ficando muito difícil. Aí sempre cuida para os cílios não tá passando aqui para baixo, para não puxar o teu olho para baixo, então para ele finalizar bem certinho aqui no seu rosto e levantar o olhar. Agora eu vou usar o delineador só para dar um acabamento na pontinha dos cílios, para ele não ficar aparecendo ali. E agora finalizamos com uma máscara de cílios, vou usar a Colossal para essa maquiagem durar o dia todo. Os acabamentos é o que vai dar aquele resultado profissional na sua make. Então, eu vou pegar esse pincel pequenininho de volta e finalizar aquele esfumado delineado que nós fizemos. Então, venho só reforçando para ele ficar bem marcadinho. E finalizamos essa make maravilhosa. E esse foi o resultado da nossa make de hoje. Coloquei agora uma luz um pouco mais forte para vocês verem como ficaria mais parecido com o estúdio. Vejam que a pele não fica com excesso de iluminação, os olhos também. Por isso que é legal de cuidar com o brilho na maquiagem para fotos. Eu amei o resultado, achei que ficou belíssima. E me conta aqui qual a próxima make que você quer ver aqui no canal. Deixa aqui embaixo. Não esquece de se inscrever aqui no canal para a gente crescer a nossa comunidade de mulheres que gostam de beleza, relembrar os tutoriais dos velhos tempos. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei para o YouTube entender e entregar esse conteúdo para mais pessoas. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!